Olá pessoal, meu nome é Marcelo, seja bem-vindo ao canal do Professor Torres. No vídeo anterior, começamos a trabalhar com vetores. No vídeo de hoje, a gente continua trabalhando com vetores, mas com vetores bidimensionais, também chamados de matrizes. Vem comigo! Se você chegou no canal agora, já caiu direto nesse vídeo e está aprendendo a programar, eu recomendo que você assista a playlist desde o começo. Lá eu falo de lógica de programação, explico o que é variáveis e dou toda uma introdução até chegar no assunto que a gente vai tratar hoje. Hoje a gente vai continuar falando sobre vetores. Basicamente, existem dois tipos de vetores dentro da programação. Os vetores unidimensionais, os arrays, como a gente fez no vídeo anterior. No vídeo anterior, nós declaramos um vetor de tamanho 10, ou seja, uma variável que possuía 10 posições de memória, uma variável capaz de armazenar 10 valores ao mesmo tempo. Para esse vetor, a gente diz que ele é unidimensional, ele tem apenas um abre e fecha a chave. Então a gente se refere na programação para um vetor unidimensional, ele tem uma única dimensão. Hoje nós vamos trabalhar com vetores bidimensionais, vetores que possuem duas dimensões, possuem linhas e possuem colunas. Se assemelham muito a planilhas. Então eu vou declarar aqui uma variável chamada int, eu vou chamar de matriz. E essa matriz, essa variável, ela vai armazenar valores inteiros em formato de planilha, em formato de linhas e em formato de colunas. Para isso, eu uso dois pares de colchetes. O primeiro par para definir o tamanho, a quantidade de linhas, e o segundo par para definir o tamanho e a quantidade de colunas. Então, eu vou dizer aqui que a minha matriz ela é 3 por 5, 3 por 5, significa que ela vai ter 3 linhas e 5 colunas. Isso é um array? Isso é um array, mas ele é um array bidimensional. Na literatura, você vai encontrar também arrays multidimensionais, arrays com 3 dimensões, com 4 dimensões, e, enfim, o que a linguagem de programação conseguir suportar. Nesse nosso exemplo, o que vale você entender é que para cada par de colchetes, nós temos uma dimensão em nosso vetor. Pois bem, a gente já sabe como ler um vetor. Para ler um vetor, a gente precisa utilizar uma estrutura de repetição. Então eu vou utilizar aqui a minha variável contadora, que eu vou chamar de i, e vou utilizar um for para ler o meu vetor da primeira até a última posição. Então eu vou colocar aqui define, e eu vou chamar de largura a quantidade de colunas que essa matriz terá, então ela vai ter 5 colunas, e eu vou chamar de altura, alt, o número de linhas que essa matriz terá. Então essa matriz ela terá 5 colunas e 3 linhas, ela vai ter altura 3 e largura 5. E aí eu vou atribuir esses valores na minha matriz. Então ela vai ter aqui o número de linhas, que eu vou chamar de altura, e o número de colunas, que eu vou chamar de largura. A gente viu no vídeo anterior que para percorrer um vetor a gente utiliza uma estrutura de repetição. Como eu sei o começo e o fim, né? O começo é sempre 0 e o fim é tamanho menos 1, eu posso utilizar aqui a estrutura for, porque eu sei exatamente quantas vezes tem que ser feita. Eu sei exatamente o tamanho do meu vetor. Matriz também é um vetor, então a gente vai utilizar o mesmo princípio. Só que a gente tem que se atentar a um detalhe. No vetor, eu tenho apenas uma única dimensão e eu preciso de um único índice para controlar cada uma das posições do meu vetor. Como eu tenho uma matriz, eu preciso, na verdade, agora de 2 índices. Um que vai fazer a referência à linha e o outro que vai fazer referência à coluna. Então, para uma matriz bidimensional, para um vetor bidimensional, eu preciso de 2 índices para controlar a posição de memória, a posição onde meu valor está sendo guardado. Isso se assemelha muito a um jogo de batalha naval,
né? Quem já foi criança um dia já jogou batalha naval. A gente vai trabalhar com coordenadas. Para a gente se referir a uma posição dentro de uma matriz, a gente vai precisar de 2 índices. Então, não basta para a gente declarar apenas um índice. Eu vou declarar 2. Então, eu vou chamar de J. Int J. O meu índice, eu vou colocar aqui, esse primeiro índice I, ele vai se referir às minhas linhas, ele vai cuidar, para saber em qual linha eu estou, e o meu J, ele vai cuidar das colunas. Ele vai saber em qual coluna eu estou. Então eu vou utilizar a estrutura do for para zerar a minha matriz, uma vez que eu quero... aliás, eu não vou zerar, eu já vou ler diretamente do teclado. Eu vou utilizar uma estrutura de for para ler diretamente do teclado os 15 valores que são possíveis de serem armazenados dentro dessa matriz. Computacionalmente falando, tanto faz se eu vou começar pelas linhas ou pelas colunas. O computador, para ele, na verdade, nem tem linha e coluna. Mas para nós, pobres, seres humanos limitados, a gente precisa entender quando a gente está trabalhando com linhas ou em que momento que a gente está trabalhando com colunas. Pois bem, então eu, Marcelo, sempre gosto de começar pelas linhas. Então eu vou colocar aqui o meu primeiro índice, é o índice que vai mudar de linha. Eu vou colocar aqui então que o meu I começa em 0, o meu I tem que ser menor que Alt, porque é a constante que está cuidando das minhas linhas, e esse I vai subir de 1 em 1. Mas não adianta apenas mudar de linha, eu tenho que mudar também de colunas. Então eu preciso colocar de novo uma estrutura de repetição que ande pelas colunas. Vou colocar aqui então um outro for, só que eu vou utilizar agora o J como estrutura de controle para saber em qual coluna eu estou. J vai ser menor que a largura da minha coluna e o J também vai subir de 1 em 1. Para você que está começando a programar agora, quando a gente tem um cenário como esse, de um for dentro do outro, o for interno, ele sempre vai andar mais rápido que o for externo. Por quê? Para cada uma vez que esse for de fora andar, o de dentro vai andar 5 vezes. Por quê? Porque a minha largura é 5. Então esse cara aqui vai andar 5 vezes, para que o for de dentro, vai andar 5 vezes, para que o for de fora ande uma. Eu vou preencher as 5 colunas da primeira linha, para depois eu mudar de linha e preencher as 5 colunas da segunda linha. Isso é um macete. E se eu tiver 3 for, um dentro do outro? O mais interno sempre vai andar mais rápido que o mais externo. É uma regra que, se você gravar, vai facilitar muito na sua vida. Outra regrinha básica também. Para cada par de chaves que você tem definindo um vetor, você vai ter um for para controlar a posição deste vetor. Então, se você tiver um vetor tridimensional, e aqui eu vou representar apenas por uma questão de curiosidade, vamos dizer que aqui eu tenho profundidade, então eu tenho altura, largura e profundidade, eu tenho um vetor tridimensional, você não precisa entrar em pânico. Quantos pares de chave eu tenho definindo o meu vetor? Essa é a mesma quantidade de for que você vai ter que usar para manipular esse vetor. Se um dia você pegar um programa em que o seu vetor tem, 11 dimensões, eu nem sei se isso é possível, Matematicamente, sim, são possíveis controlar 11 dimensões. Mas você encontrou lá em algum código um vetor que tem 11 dimensões, como que eu vou manipular isso? Não tem problema.
Quantas dimensões tem o seu vetor? Para cada uma delas, você vai utilizar uma estrutura de repetição. Se você sabe o começo e o fim, a melhor estrutura de repetição é o for. Vou tirar esse cara daqui, porque ele não é necessário por enquanto, né? Eu tenho altura e largura, e eu vou ler cada uma destas posições. Então eu vou colocar aqui uma mensagem, um printf, pedindo para o usuário digitar um valor inteiro. Eu vou representar, eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou representar linha e coluna em que nós estamos lendo para que a gente possa ver, né? Então aqui eu tenho linha e coluna e eu vou pedir para o usuário digitar um valor aqui. Vamos colocar uma mensagem. Digite um número inteiro na minha posição linha e coluna. Então, digite um número inteiro. Aqui eu vou colocar o valor do i. Aqui eu vou colocar o valor do j. E vocês vão observar que o valor do j vai mudar muito mais rápido, 5 vezes mais rápido, que o valor do i. Ok. Vou limpar o meu buffer de teclado. E aqui a gente vai ler, então, scanf. A gente vai ler o número inteiro digitado para a gente salvar na matriz. Então, matriz. E agora a gente tem duas posições para que a gente salve o número dentro da matriz. Então eu tenho a posição I e tenho a posição J para salvar esse número dentro da matriz. Então, diferentemente dos vetores, né, a gente agora tem duas estruturas de controle. Então eu vou salvar o número digitado na posição I e J. Eu já vou aproveitar também e vou imprimir, então, isso num formato de matriz para que a gente possa ver o número que foi lido do teclado e se realmente ele foi lido corretamente. Vou utilizar os mesmos contadores, eles já estão declarados. I começa em 0, I menor e Alt, I mais, for começa em J começa em 0, J menor que a largura, J mais, um pouquinho o código, e aqui eu vou imprimir, então, para ficar bonitinho, para que a gente possa ler realmente, imprimir realmente o que foi lido. Então, printf. Vou colocar isso aqui, a posição em que eu estou lendo, então isso é porcentagem de vírgula porcentagem. Aliás, vamos fazer diferente. Vou utilizar aqui o mesmo formato que a gente está utilizando na leitura. Então, vamos fazer assim, ó, porcentagem D, porque a gente mantém o padrão de leitura disso na matriz. E para ficar bonitinho, a gente também vai imprimir aqui utilizando o mesmo formato. Então, posição 00, né, vai ser aqui o valor contido dentro da matriz. A gente vai ter aqui, então, o contador I, que é o primeiro, o contador que é responsável pela linha, né? O I é responsável pela linha, o contador J, que é responsável pela coluna, e é o segundo, e a matriz de posição I, J. Então, temos aqui a nossa matriz de posição I, J. Como eu quero que ele imprima isso num formato de planilha, eu quero que quando ele terminar de imprimir uma linha da matriz, ele passe para imprimir a linha de baixo. Então, se esse for interno ele controla a impressão das colunas, o for externo controla a impressão das linhas. Aqui eu vou colocar um printf com um /n para que ele simplesmente, quando terminar de imprimir uma linha inteira da minha matriz, ou seja, quando ele imprimir a última coluna de uma linha, ele saia do laço for mais interno, ele quebre a linha e passe a imprimir a próxima linha. Vamos executar isso aqui para a gente ver como é que ficou? Vou colocar o código inteiro aqui na tela para a gente observar. Olha lá.
Então, digite o número inteiro. Eu vou digitar apenas um dígito para que ele não quebre o nosso formato. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí estamos lendo a primeira linha inteira da matriz. 6, 7, 8, 9. Observem que os índices mudaram, ó, né? Então agora eu já estou na segunda linha da matriz. Por que segunda? Porque a primeira linha é a linha 0, né? 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E ele imprimiu para a gente o resultado da matriz. Olha que bonitinho que ficou. Então, digitei o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5. Essa é a primeira linha da minha matriz, né? Essa aqui é a segunda linha da minha matriz, essa é a terceira linha da minha matriz. Então, esses índices aqui, 0, 0 é a primeira posição, é a primeira linha e a primeira coluna, 0,1 é a primeira linha e a segunda coluna, 0,2 é a primeira linha, a terceira coluna e assim por diante. A última posição é tamanho menos 1, tanto para a linha quanto para a coluna. Então, se o meu tamanho de linha é 3, ok, aqui está 2, o tamanho de colunas é 5, ok, aqui está 4. Isso é um vetor bidimensional e aqui a gente utilizou a linguagem C para poder manipular um vetor, para poder ler e gravar valores em uma matriz, em um vetor bidimensional. Esse vídeo já está num tamanho bacana, eu vou parar por aqui. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu respondo todas as dúvidas dos comentários aqui mesmo no YouTube. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que estão aprendendo a programar. Se inscreva no canal e colabore com a produção de mais conteúdos como esse. A gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!